Justiça proíbe o uso da frase "sob a proteção de Deus" na Câmara Municipal da minha linda cidade de Araçatuba, na qual eu já morei. Fala pessoal, eu me chamo Alexandre Nunes e você está aqui comigo no canal Portais Eternos. Que notícia preocupante, que notícia que nos causa indignação, é a única palavra que se pode dizer. TJ São Paulo proíbe o uso da frase "sob a proteção de Deus". Quais são as alegações? Por que num país de maioria cristã não se pode usar os termos cristãos? O que está por trás disso? Por que nós sofremos tantas perseguições? Mas desde já eu agradeço a Deus porque é o cumprimento da palavra de Deus. Acompanhe comigo esse vídeo e eu quero que você deixe a sua opinião. É muito importante, sobretudo a opinião dos ateus. Por que o nome de Deus, o nome de Jesus, causa tanta indignação, causa tanta raiva, tanto rancor? Os meus amigos ateus aí, eu quero ouvir sua opinião. Eu tenho certeza que a maioria dos ateus não comunga com esse tipo de ideia. Eu tenho certeza. Mas se você também pensa contrário a mim, escreve aí nos comentários, eu quero saber o que você acha. O Brasil é um país laico, nós sabemos disso. Mas um país laico, ele não tem religião? Ele exclui a religião, sobretudo a religião da maioria? Vem comigo, acompanha comigo essa matéria, eu vou ler para você na íntegra essa reportagem que saiu no G1, na cidade de Araçatuba, no último dia 13 de julho, é recente, muito recente essa matéria. Eu vou colocar para você na tela e vou ler a matéria. Eu quero ouvir a sua opinião. Escreve nos comentários, você concorda com essa notícia? Tá aí, saiu no G1, dia 13 de julho de 2023. Justiça proíbe o uso da frase "sob a proteção de Deus" e leitura bíblica em sessões da Câmara Municipal de Araçatuba, minha linda Araçatuba, onde eu morei por 4 anos. Deixa eu ler a matéria, vamos prosseguir. O Tribunal de Justiça de São Paulo, deixa eu só baixar o áudio aqui um pouquinho. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ou seja, o TJSP, declarou inconstitucional, grava isso, inconstitucional, ou seja, vai contra a Constituição brasileira, a leitura bíblica e o uso da frase "sob a proteção de Deus", debaixo da proteção de Deus, no início das sessões da Câmara Municipal de Araçatuba. Com isso, o rito deixará de ser adotado na abertura dos trabalhos legislativos. Você viu aí, inconstitucional. Será que é inconstitucional mesmo? O que a nossa Constituição fala? A Constituição dita cidadã, ou seja, que atende à vontade do cidadão. A Constituição brasileira, ela proíbe essa frase? Você vai ver mais para frente aí, você vai se surpreender. Nós somos um país de maioria cristã. Um país laico, né? A decisão fala um país laico. Poxa, mas um país laico não pode ter religião? Nós não somos um país ateu, nós somos um país laico, onde você pode professar a sua religião. Vou prosseguir aqui na leitura da matéria. Continuando. A decisão unânime, unânime, não teve ninguém contrário dos desembargadores. A decisão unânime e já transitada em julgado foi proferida em maio deste ano, após o Ministério Público propor ação direta de inconstitucionalidade, a famosa ADI, né? Contudo, a Câmara de Araçatuba informou que foi comunicada somente nesse mês, então por isso que eles vinham ainda fazendo a leitura. Conforme o voto do relator, o dispositivo viola o princípio da laicidade. Daqui a pouco a gente vai ver que princípio que é esse. Do Estado brasileiro, pois a Câmara de Araçatuba, como uma instituição pública inserida em um Estado laico, não
pode privilegiar uma religião em detrimento das demais, ou daqueles que não possuem crença religiosa. Calma aí, eu já continuo a leitura. Então ele está falando aqui, o relator, né? Ele fala que o desembargador fala que o Estado não pode privilegiar uma religião em detrimento das demais, ou daqueles que não possuem crença religiosa. Mas espera aí, um país com mais de 80% de cristãos, se eu ler uma frase falando de Deus, ou seja, sobre a cultura, sobre a religião, sobre a crença da maioria das pessoas daquele país, eu não posso. Então, por causa da minoria, eu deixo de falar de Deus. Então, eu me torno um Estado ateu. Quem que está prevalecendo, então? O Estado ateu. Então, eu tiro a maioria e beneficio a maioria. Isso é ser laico? Isso é de fato ser laico? Ele não incorre, ele não tropeça nas próprias palavras, o relator aqui, ele não tropeça nas próprias palavras. É como aquela pessoa que quer rebater a verdade do evangelho, ele sempre usa aquela expressão batida, famosa, né? Não existe verdade absoluta. Poxa, se não existe verdade absoluta, então essa frase que ele falou é mentira. A frase não existe verdade absoluta é uma verdade absoluta. Então a própria frase, então, é mentirosa. Estamos no Estado laico. Então, para atender a minoria, 1% de ateu tem no Brasil. Então, para atender a minoria de 1% de ateu e de cerca de 9% de sem religião, para de ler isso daí. Para de ler. Olha que interessante o que ele vai falar aqui no final do voto dele, o desembargador. Segundo o desembargador, o trecho do regimento interno da Câmara configura uma interferência do Estado no direito à liberdade religiosa, ofendendo também os princípios da isonomia, da finalidade e do interesse público, uma vez que não traz benefícios para a coletividade. Ler uma frase, um versículo bíblico, abrir a sessão com a frase: iniciamos a sessão sob a proteção de Deus. Segundo o desembargador, isso daí não traz benefício nenhum. Para uma sociedade cuja maioria é cristã, isso daí não traz benefício nenhum. Será mesmo? As igrejas cristãs no Brasil, a Igreja Católica, as igrejas evangélicas, elas fazem um trabalho inútil para a sociedade? Quantas e quantas pessoas nós conhecemos que, após o conhecimento do que está escrito neste livro aqui, mudaram de vida? O serviço prestado pelas igrejas do Brasil para a sociedade não traz benefício algum? Quantas vezes a gente já viu pessoas indo até para uma clínica de recuperação se recuperar de drogas e não conseguir se recuperar? De repente, ela começa a frequentar uma comunidade cristã, começa a frequentar uma igreja e ela sai transformada. Então, ler uma passagem bíblica, abrir a sessão sob a proteção de Deus, segundo o desembargador, não traz benefício nenhum. Na verdade, vamos esquecer isso daí, deixa isso daí de lado. Que Estado que nós estamos querendo? Um Estado laico é, de fato, um Estado sem religião? Será? Vamos prosseguir aqui. Eu vou trazer para vocês aí, então, o conceito de laicismo, Estado laico e o que é ser laico. Eu peguei do dicionário essas definições, só para a gente começar a entender de fato o quão temerosa é essa decisão que aconteceu na cidade de Araçatuba. O quão temeroso, porque isso daí vai abrir precedentes e o nosso estado vai começar, o nosso país vai começar a caminhar
para o que é hoje, por exemplo, uma China, um país que praticamente domina todas as religiões são controladas, o evangelho praticamente não existe na China, e quem é o Deus na China? Quem deve ser reverenciado na China? O Partido Comunista e o seu líder. O Estado vira um Deus. Será que nós, como maioria, nós cristãos, de fato temos que ouvir uma decisão dessa e ficarmos calados? Vejam só, eu estou usando esta rede, esta plataforma para falar sobre isso daqui, e eu tenho certeza que muito em breve eu não poderei mais falar sobre esse tipo de assunto nesta rede. Porque o dito Estado laico, né, falado aí pelo nobre desembargador, ele vai me tolir. Ele vai impedir que eu fale sobre isso daí. É preocupante sim. Sabemos, é cumprimento das profecias, nós seríamos perseguidos, nós sabemos disso. Porém, enquanto estamos aqui, nós precisamos nos posicionar como cristãos. Essa palavra aqui tem salvado vidas, tem transformado vidas. Não é inútil a pregação do Evangelho. Não é inútil. Então, deixa eu ler para vocês aqui, tão citado laico. O que é isso, né? O que é isso, né? Laico, laicismo, a gente tem ouvido direto o pessoal se embasando nessas palavras para cada dia mais ir abafando a nossa religião, abafando a nossa crença. Então, laico significa o que ou quem não pertence ou não está sujeito a uma religião, ou não é influenciado por ela. O termo laico tem sua origem etimológica no grego laikos, que significa do povo. Está relacionado com a vida secular, mundana, e com atitudes profanas que não se conjugam com a vida religiosa. Então tá aí, essa daí é a definição de laico. Então laico é o que quem não está sujeito a uma religião. Isso daí é a definição de laico. Então, nós somos um país laico, ou seja, um país que não tem uma religião oficial. Como, por exemplo, um país muçulmano, que eles têm uma religião oficial e as pessoas lá são obrigadas a aceitarem a fé muçulmana. E o conceito de laico é justamente isso daí. Um país que não tem religião oficial, que aceita todas as religiões. Nós estamos falando da leitura da Bíblia Sagrada, ou de um trecho dela, numa Câmara Municipal, onde ali estão os representantes do povo. De que povo? A maioria dos vereadores que lá estão, provavelmente são cristãos, porque mais de 80% da população brasileira é cristã. Então está representando aquele povo. Porém, não pode nem mencionar a religião. Um país laico não quer dizer que o líder, o pastor, o padre, o papa, vai reger o país. Por isso que nós somos um país laico. Nós não temos uma religião que controla o Estado. Exatamente essa é a definição de laico. É um país que tolera, que aceita, que não tem uma religião oficial, mas que aceita todas as religiões. Mas parece que, ao menos a religião da maioria, não pode nem ser mencionado num órgão público. Salvo engano, em 2009, o atual presidente, Lula, ele tentou tirar todos os crucifixos, alterar nomes de ruas que levavam o nome de santos católicos, santos da Bíblia, tirar todo o crucifixo de prédio público. E num grande trabalho fez pela Igreja Católica, uma oposição aí pela Igreja Evangélica, ele recuou dessa decisão. Plano Nacional de Direitos Humanos, eu não me recordo o nome exato, mas já teve essa tentativa no passado. Os
Os países comunistas, a ideia comunista tem isso na raiz, de tirar a religião do povo. Entenda, não é só do Estado, eles querem tirar a religião do povo, a sua cultura, a sua religião, a sua identidade. Por quê? Justo com os cristãos, porque o cristão, ele não comunga com as ideias comunistas. Para o cristão existe um único Deus. Há um único Deus. Há um único Deus para o católico, há um único Deus para o cristão. Então ele não aceita o Estado como um Deus. Então para o comunismo, para o socialismo, a ideia de cristianismo não é boa. Já foi tentado, como eu disse, em 2009, 2010, retirar... Imagina, as ruas seriam trocadas de nomes. Por exemplo, se a rua chamasse Rua São Paulo, ela ia ter que ser trocada o nome dessa rua, porque ela remete a um santo, a um homem mencionado na Bíblia. Olha só que loucura, onde que nós estamos chegando? Aí vem uma decisão dessa, inédita, que pode alterar, em breve virar uma jurisprudência e começar a ser adotada, e a gente começar a virar um país sem religião, um país sem religião, digo o povo, porque o Estado nosso não tem religião, é um Estado laico. Mas ele não pode reprimir a manifestação da maioria, e é o que está acontecendo. É o que começou a acontecer. E o que é laicismo? Laicismo é uma doutrina que defende a ausência de qualquer obrigação de caráter religioso nas instituições governamentais. É uma posição que visa a laicidade, ou seja, a não intervenção da religião do Estado. Então, ler uma frase bíblica numa Câmara Municipal, onde estão ali eleitos as pessoas, os representantes do povo, eu não vejo uma obrigação no nível de interferir num Estado. Estado laico. Então, o que é um Estado laico? Quando se fala em Estado laico, existe a ideia de neutralidade sobre questões religiosas. Deve haver liberdade, olha aqui, ó, no Estado laico, deve haver liberdade para os cidadãos manifestarem a sua fé religiosa, qualquer que ela seja, ou imposição de uma religião específica. Numa Câmara Municipal, onde as pessoas ali representam o povo, onde os parlamentares representam o povo, não se pode falar da fé desse povo. Olha só que absurdo. Eu trouxe aqui de lambuja para nós a definição de ateísmo. Porque se eu não posso mencionar nada do que está na Bíblia, num país de maioria cristã, eu logo estou adotando o outro lado, como eu disse lá no começo. Logo, eu estou privilegiando a religião da minoria. E sim, não crer que Deus existe é uma espécie de religião. O ateu tem uma crença, ele crê que Deus não existe. É uma crença. Então, a crença do ateu, eu digo não todos, eu tenho certeza que a maioria dos ateus não concordam com essa decisão, a gente vai ter que adotar a prática de vida do ateu, que é o quê? Não menciona Deus. É a prática do ateu, então está prevalecendo a prática do ateu. Vamos ver o que é o ateísmo. O ateísmo, ele representa a negação categórica da existência de divindades e entidades sobrenaturais, ou seja, da presença de Deus ou de outros deuses no universo. O ateísmo é o conceito oposto ao teísmo. Ou seja, o ateísmo, ele é o oposto da crença em Deus, no teísmo, de que existe um Deus. Isso é o ateísmo. O ateísmo se desenvolveu a partir do crescimento de ideias baseadas no ceticismo científico e da difusão do pensamento livre. As constantes e crescentes críticas à religião também representaram um esforço para que os argumentos ateístas ganhassem força e destaque. Ó, que interessante que está grifado. As constantes
crescente as críticas à religião. Vamos aqui embaixo. Etimologicamente, a palavra ateísmo se originou a partir do grego ateus, que pode ser traduzido literalmente como sem Deus. Um Estado sem Deus. Então, não é um Estado laico. Porque o Estado laico, ele prega que nós podemos nos manifestar livremente. E a maioria do povo brasileiro tem como regra de fé a fé cristã. Então, por que que nós não podemos, numa Câmara Municipal, abrir uma sessão dizendo sob a proteção de Deus? Ah, mas aí vai ferir os ateus. E não ler vai ferir os cristãos. Então, entramos num dilema. Não há verdade absoluta. A frase não há verdade absoluta é uma verdade absoluta, então. Sempre esses argumentos vazios, filosóficos, que não chegam a nada, aliás, virou embasamento jurídico, esses argumentos, está aí. Meia dúzia de juízes, não sei a religião deles, mas podem algum deles serem ateus, ou sem religião, vai e decide pela maioria. E decide acima dos legisladores, das pessoas que estão ali para representar o povo. Eu não lembro de ter votado em nenhum juiz. Quando eu voto segundo as minhas convicções, sobretudo minhas convicções religiosas. Óbvio que eu vou votar em um representante que representa as minhas convicções, as minhas tradições, as minhas crenças. Isso é democracia. A democracia, sim. Um dia pode ser que os ateus virem maioria, os sem religião virem maioria, e as câmaras municipais terão representantes, em sua maioria, de pessoas que não têm religião. Então, qual ideia que vai prevalecer? A ideia do ateísmo. Eu, como cristão, num país laico, terei que respeitar essas leis, desde que eles não me impeçam de eu praticar a minha fé. Você vê, ninguém, nenhum cristão no Brasil, pelo menos eu não sei de notícia, cristão assassina ateu. Você já ouviu essa notícia? Eu nunca ouvi. Então, logo, o ateu vive num país laico, ou seja, onde convive o ateu e o cristão. Vocês estão conseguindo me acompanhar nesse raciocínio? Chega a ser absurdo. Então, vamos lá. Para não ficar só nas minhas palavras, tá aí. Isso daqui são dados estatísticos aí da religião dos brasileiros, né? Eu coloquei lá em cima, escrito em vermelho, a maioria se submete à minoria. Isto é igualdade? Não tem um disparate aí? Deixa eu ler a matéria aqui também do G1. 50% dos brasileiros são católicos, ou seja, cristãos. 31% evangélicos. 50 mais 31, 81%. Só aqui já dá 81% de cristãos. 10% não tem religião alguma, diz o Datafolha. Essa pesquisa aqui é de 2019, recente, 4 anos aí que teve essa pesquisa. Então tá aqui embaixo, a religião dos brasileiros, 50% católico, 31% evangélico, não tem religião no Brasil, 10%. Olha aqui, ateu, 1% somente. Então vamos somar o sem religião mais o ateu, dá 11%. Então, segundo a decisão lá, não lê nada, porque a gente não precisa manifestar nada, tudo bem, está tudo certo. Então, o que está prevalecendo? A ideia do sem religião e do ateu. A maioria vai ter que submeter a minoria. Espírita, no Brasil, 3%. Umbandista, candomblé, religiões africanas no geral, 2% da população brasileira. Judeus, 0,3%. E outras, né?
outras religiões aí somadas, 2%. Estão compreendendo o que está acontecendo com o cristianismo? Como eu disse, o cristianismo não se submete a regras, não tem um outro Deus além do Deus bíblico. Essa é a premissa do cristianismo. E nós estamos sendo atacados na nossa fé. Agora pela justiça. A justiça, não tem que ter. Espera aí. Meia dúzia de juízes decidem pela maioria do povo brasileiro, que vão às urnas, escolhem seus representantes para legislarem. Quem legisla, quem faz lei, são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. É nessas pessoas que nós votamos. Essas pessoas que nós escolhemos como nossos representantes. E nada mais surpreendente, né? Não surpreende que a maioria dos vereadores, dos legisladores sejam cristãos, porque a maioria do povo brasileiro é cristão. Deixa eu trazer mais um dado aqui para vocês. Está aí, como eu disse, está na tela, a Constituição brasileira, a dita Constituição Cidadã. Olha que interessante, que frase que tem no preâmbulo da nossa Constituição. Olha só, uma Constituição que, óbvio, ela reflete valores cristãos, óbvio. O povo, a maioria é cristão. Deixa eu ler para vocês aqui, ó. A chamadinha que eu coloquei lá em cima em vermelho. A Constituição brasileira desrespeita o entendimento do TJSP? No meu modo de ver, desrespeita. Porque olha o que está escrito no preâmbulo da Constituição brasileira de 1988. Nós, representantes do povo brasileiro, deputados e senadores, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias. Promulgamos, olha a frase, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. A nossa Constituição, ela foi promulgada sob a proteção de Deus. Um país cristão, por óbvio, teria uma Constituição promulgada sob a proteção de Deus. Não escolhemos o cristianismo como religião oficial. O Brasil é um país laico, nós não temos religião oficial, mas o povo brasileiro, a maioria do povo brasileiro, escolheu o cristianismo como sua religião. E tem sido desrespeitado essa fé, essa vontade, essa regra de fé do povo brasileiro tem sido desrespeitado. Temos que fazer a vontade de meia dúzia de pessoas. Temos que agradar a minoria. Não somos um Estado democrático e a democracia não tem como premissa que o poder emana do povo. Democracia, demo, povo, cracia, poder, poder do povo. A maioria do povo escolheu ser cristão. Eu nunca vi, se teve é caso esporádico, de um cristão pegar um bandista pelo pescoço, ó, você tem que se converter ao evangelho. O Brasil é livre, nós podemos anunciar o evangelho. O Brasil é um país livre. O Brasil é um país livre, nós vivemos
harmonicamente, democraticamente com todas as religiões. E as decisões como essa, decisão judicial, tem suprimido a vontade do povo brasileiro. Agora, a maioria cristã tem que se submeter à minoria não cristã. Isso é um país laico? Espera aí. Isso é ser um país laico? Um país que não tem religião oficial e que respeita todas as religiões? Eu arrisco a dizer que o Brasil é o país mais livre do mundo para se expressar a fé, pelo menos até esse momento. Mas estamos vendo uns movimentos contra a família, contra os valores da família, contra os valores cristãos sendo atacados a todo momento. Estamos vendo isso daí, estamos vendo com olhos vivos a fé sendo atacada. Somos um país livre, um país laico. Deixa eu continuar a leitura aqui. Então vamos lá. Então, fazendo um paralelo com o voto do desembargador do TJSP, o preâmbulo da nossa Constituição Federal, por citar a frase sobre a proteção de Deus, vamos fazer um paralelo? Olha o que é o preâmbulo da Constituição brasileira, segundo o entendimento do desembargador. É um privilégio a uma religião, ou seja, ao cristianismo, em detrimento das demais ou daqueles que não possuem crença religiosa. Não é um privilégio, é um desejo da maioria. O cristianismo é o desejo da maioria. Um dia, o sem religião, o ateu pode ser maioria? Pode ser maioria. Vivemos num país democrático. A maioria das coisas se votarão. Os representantes legislativos serão de maioria ateu. Isso é democracia. O que ele é, o preâmbulo da Constituição brasileira, segundo a decisão do TJ? Uma interferência do Estado no direito à liberdade religiosa, ofendendo também os princípios da isonomia, da finalidade e do interesse público. O interesse da maioria do povo é ser cristão. Não fere o direito à liberdade, porque ninguém está sendo obrigado, ninguém está sendo criminalizado por não ler. Vou fazer aqui uma conclusão. Em um Estado verdadeiramente laico, deveria haver a ideia de neutralidade sobre questões religiosas, sendo que a neutralidade não pode ser a anulação do direito de um povo de expressar a sua fé. Isso não é neutralidade de maneira nenhuma. Sendo esta a confissão da maioria. Quando o desejo da maioria é manifesto, logo se cria a narrativa de que algo está sendo opressivamente imposto, e não está. É só a escolha da maioria. Pois bem, para salvar a minoria, eis que surge o poder judiciário, avocando para si papel de herói dos fracos e oprimidos, sobre o pretexto de se fazer justiça aos que estão em menor número, gera a insatisfação aos mais numerosos. Estado laico é um Estado sem religião? É lógico que não, pois deixaria de ser laico. Ser laico é não estar sujeito a uma religião. De maneira nenhuma se nega ou se afasta a coexistência delas, ou seja, das religiões. Portanto, se vivemos de fato em um país laico, a maioria dos brasileiros não pode ter sua fé tolhida para que se priorize a fé dos sem religião ou a fé dos ateus, pois se banirmos símbolos religiosos dos prédios públicos, estamos dizendo para a maioria: o Estado brasileiro adotou a fé da minoria como regra. Concluo dizendo que, se em uma Câmara Municipal, onde os representantes do povo se reúnem para legislar sob tutela deste mesmo povo que os elegeu, não se pode introduzir de forma representativa símbolos da cultura e da espiritualidade deste povo, logo a democracia se dilui. Afinal,
todo o poder emana do povo, sobretudo da maioria dos que ali estão representados. Todo o poder emana do povo. Os vereadores estão lá por vontade do povo araçatubense. E a maioria deles, com certeza, é cristã. Ou seja, a Câmara é um fragmento do povo. Um dia pode ser a maioria ateu. Eles vão votar leis e vão alterar leis conforme a sua cultura, conforme as suas crenças que regerão. Nós escolhemos representantes que de fato nos representem, seja nos nossos valores, seja na nossa religiosidade. Nada mais natural num Estado democrático. O Ministério Público e o Judiciário deveriam se preocupar, por exemplo, conforme essas hipóteses que eu vou colocar, caso ocorresse esse tipo de fato. Vamos supor que, em razão da leitura, né, da Bíblia, e de dizer que a sessão se inicia sob a proteção de Deus, vamos dizer com uma hipótese 1 aqui, a hipótese de número 1, que algum vereador fosse obrigado a ler a Bíblia, sendo esse vereador um ateu, você tem que ler a Bíblia. Aí sim, eu estou impondo, aí sim eu estou incorrendo em crime, porque, embora o ateu seja a minoria, ele tem a regra de fé dele. Ele não acredita no mesmo Deus que nós. Isso é democracia. Isso é isonomia. E isso daí é pluralidade. Desculpe. Isso sim. Aí, se fosse obrigado a ler a Bíblia, um ateu, um vereador que fosse ateu, ele poderia acionar a justiça, porque nós estaríamos impondo a ele algo da maioria. Outra hipótese, se ateus fossem proibidos de entrarem na Câmara Municipal por não acreditarem na Bíblia, incorreria-se sim em crime. Aí o judiciário seria acionado para resolver essa questão. E não é o caso da decisão. O judiciário ele tem que ser acionado para resolver questões criminais, questões onde o direito individual está sendo ferido. E num país que não tem religião, num país laico, onde se sobrepõe, obviamente, a espiritualidade da maioria, não se pode obrigar a minoria a praticar a nossa fé. Isso é crime. A nossa Constituição preserva esse direito ao ateu, ao sem religião. Como eu disse, dificilmente você vê, ou pelo menos eu nunca vi uma matéria, cristãos matam a paulada um ateu. Não tem, nós vivemos num país laico e essa é a mágica do Brasil, essa é a essência do povo brasileiro, um país miscigenado, um país onde a liberdade religiosa, pelo menos até o momento, até esse ano de 2023, parece que a maioria vai começar a ser perseguida. É a impressão que se dá. Outra hipótese seria se católicos fossem proibidos de fazer o sinal da cruz dentro da Câmara Municipal. Imagina só, eu sou católico, eu entro na Câmara Municipal e faço sinal da cruz. De repente, vem um evangélico, vem um ateu e proíbe esse católico de fazer o sinal da cruz. Crime. É a fé do católico. Aí vem um ateu e proíbe ele de fazer o sinal da cruz numa Câmara Municipal. Mas a Câmara Municipal não é um prédio público. Quem manda na Câmara Municipal não é o povo. E o povo não é de maioria cristã, por que eu vou proibi-lo de fazer o sinal da cruz?
Então não é a minoria querendo cercear o direito da maioria com a pretensa ideia de estarmos num país laico e de que isso é ser laico. Não, isso daí é a ideia de país tirano. Quem impõe as coisas são países tiranos, onde não há liberdade religiosa, onde se impõe uma única religião, onde se impõe a vontade do Estado. E o Estado está começando a virar um deus aqui no Brasil, que o Estado está querendo impor na maioria dos seus cidadãos a sua ideia de um país que não se pode expressar religião. Que nós não temos religião oficial, nós sabemos. Mas o povo escolheu uma religião como maioria, como regra de fé. Estamos caminhando para uma tirania? Essa pergunta que me fica. E eu ainda posso usar esse canal, eu ainda posso usar a minha voz para fazer esse tipo de pergunta. Eu sei que muito em breve, pelo caminhar, pelo andar da carruagem e pelas profecias, eu sei que muito em breve eu não poderei mais ostentar esse livro e nem falar o que está escrito nele. Esse dia uma apresentadora famosa, né, a Xuxa, falou que tem que reescrever a Bíblia. Espera aí. Eu dou todo o direito da Xuxa discordar de mim. Isso é democracia. Eu dou o direito dela discordar de mim, mas ela querer alterar a minha regra de fé porque não concorda com a regra de fé, de comportamento dela, sob o manto da igualdade. Espera aí, você quer que o cristão siga a sua regra, então ele se equipare a você? Isso daí é igualdade, isso daí é equidade, isso daí é democracia, isso daí é liberdade. Liberdade é ser igual a Xuxa. Liberdade é seguir a regra dos ateus. Isso é liberdade? Isso daí não é liberdade. Liberdade é viver num país que não tem religião oficial e que deixa que todas as crenças sejam manifestas, inclusive a cristã, a religião da maioria. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha misericórdia do nosso país e que nós possamos nos manifestar, nos posicionar com sabedoria, com entendimento e com direção. Eu espero que as minhas palavras não sejam distorcidas, né? Cada vídeo que eu faço, eu penso, esse pode ser o último vídeo do meu canal, porque desmonetizado já foi, o alcance não é mais o mesmo, porque se você começa a se posicionar, você já recebe a primeira censura, que é a censura dos algoritmos da própria plataforma, não é mesmo? Então, que nós não nos calemos diante dessas decisões. Se nós vivemos em um país democrático, eu posso sim opinar sobre uma decisão judicial. Pelo menos eu acredito que ainda posso. Que Deus tenha misericórdia de nós.